Oi pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal para mais algumas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Esse vídeo aqui hoje vai ser um pouquinho maior porque tem muita diferença mesmo dentro desse tema. Mas eu quero ouvir aí desse lado, quero ver vocês aí comentando e me dizendo como se fala no seu estado. E porquê? Porque eu sei que tem diferenças e eu vou utilizar aqui algumas palavras, mas eu sei que tem outras formas de dizer. Provavelmente em Portugal terá. Em Portugal eu só conheço uma ou duas para cada um, mas o Brasil é enorme, como todos nós sabemos. O Brasil é muito grande. Cabem não sei quantos Portugais dentro do Brasil e eu quero saber aí no seu estado como se diz, porque eu vou utilizar as palavras que eu sei, que eu tenho conhecimento, mas eu sei que aí no seu estado com certeza que haverá outra forma de dizer. E portanto, vamos então começar. Eu vou dizer aqui o que eu sei e vocês vão me ensinar o que vocês sabem aí desse lado. Com certeza será mais do que aquilo que eu sei. Portanto, vamos a isso. Vamos falar de desporto, que em português de Portugal nós vamos dizer desporto e em português do Brasil vai ser esporte. Pois é, até aqui já temos uma diferença. Começamos logo com o nome do tema e com uma diferença. Portanto, esse tema é bem grande e tem diferenças enormes. Vamos então a um. Pembolim em português do Brasil, totó, que vai ser matraquilhos em português de Portugal. Tão diferente, nada a ver. Digam aí o que é que vocês acharam? Pois é, completamente diferentes. Quase que nem parece a mesma língua, mas estamos todos falando português. Não admira que por vezes não nos consigamos entender, não é? Pois é. Eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade, mas pode acontecer, porque dependendo de que estado está falando, eu talvez não saiba, porque minha influência é mais Rio. Eu confesso que minha influência é mais do Rio de Janeiro e, portanto, com certeza que se me falar de outro estado com diferenças que eu não conheça ou que não tenha amigos que venham de lá, possivelmente eu também não vou saber. Portanto, como eu disse, me diga aí como se diz no seu estado. Então, mais uma. Boliche em português do Brasil, que vai ser bowling em português de Portugal. Em português de Portugal não traduzem e se utiliza então a palavra em inglês, bowling. Então, boliche, bowling. Boliche em português do Brasil, bowling em português de Portugal. Vamos continuar que há muitas. Handball em português do Brasil, que vai ser handball em português de Portugal. Aqui, o português de Portugal sofreu uma alteração, porque em português do Brasil se utiliza o hand, que vem de mão, de jogar com a mão do inglês, que hand significa mão em inglês, e se manteve. E ball, que vem então de bola em inglês. E o Brasil manteve então as duas palavras, que faz todo o sentido. Manteve então as duas palavras juntas, handball, e portanto ficou assim. Enquanto que em português de Portugal deixou-se cair o H, sofreu uma alteração linguística e ficou handball, sem H e com um O no final, antes do L. Pois é, algumas diferenças. Vamos a mais uma. Essa aqui vai ser bem contestada porque tem 1001 formas de dizer também, mas, mais uma vez, eu estou aqui falando do que se usa mais num sítio ou no outro e, portanto, no Brasil se vai utilizar a palavra time ou equipa ou clube para falar de equipa ou clube de futebol. Em Portugal não se vai utilizar a palavra time. Nunca. A menos que seja uma forma de estrangeirismo, mas não se vai utilizar a palavra time em português de Portugal. Vamos a outra. Ténis em português do Brasil, que vai ser ténis
em português de Portugal. E aqui uma alteração nessa forma gramatical em que em português do Brasil, ténis se vai então escrever com o chapeuzinho, com o acento circunflexo. Enquanto que em português de Portugal, no lugar do acento circunflexo, se vai escrever ténis aberto com o acento agudo. E tem mais com essa diferença, o que é bem interessante, porque por vezes a forma de pronunciar as vogais não muda apenas porque estamos falando com um sotaque diferente numa língua ou na outra, mas até mesmo porque a frase se escreve de forma diferente numa língua ou na outra. A frase, a palavra se escreve de forma diferente numa língua ou na outra. E então, essas palavras têm forma diferente de escrever. Não só de pronunciar por conta do accent, do sotaque, mas forma diferente de escrever. E, portanto, o que vai fazer com que o sotaque faça, então, com que seja diferente também, fique ainda mais acentuado o sotaque nesse aspecto. Mas se escreve de forma diferente. Vamos a mais uma, que também tem essa diferença, que é judô. Judô em português do Brasil, que vai ser judo em português de Portugal. E aqui não é apenas porque em português do Brasil se vai ler o O, se vai ler O no final da palavra. Em português de Portugal tem a regra de que o O no final da palavra se lê U, mas aqui judo e judô não será apenas diferente por conta dessa regra que existe no português de Portugal, mas será diferente também porque judô em português do Brasil leva o chapeuzinho, leva o acento circunflexo e em português de Portugal não leva. E, portanto, segue a regra do português de Portugal que o O no final da palavra se lê U, diferente do português do Brasil. Vamos a mais uma. Vôlei em português do Brasil, que vai ser vôlei em português de Portugal. Pois é, mais uma vez, acento circunflexo no português do Brasil no O de vôlei e acento agudo no O de vôlei em português de Portugal. Então, vôlei, vôlei. Não apenas por conta do sotaque, mas por conta da forma de escrever. Mais uma. Um termo bem normal de se usar no Brasil para ir jogar uma partida de futebol ou um jogo de futebol será pelada, peladinha. Em português de Portugal, essa palavra não se utiliza. E, portanto, pelada em português do Brasil também podia ser que estava nua, sem roupa, que em português de Portugal iria dizer nua, não pelada. Também há essa, mas estamos falando do desporto, então vamos voltar ao desporto que eu tenho que me concentrar, senão eu vou-me perder por aqui, porque tem tanta diferença que eu podia estar aqui não sei quantos dias inteiros conversando com vocês e não conseguiria dizer todas as diferenças. Mas essa palavra, esse pelado, vamos jogar ou vamos uma partida de futebol, um jogo de futebol, pelada, uma peladinha. Em português de Portugal, você iria dizer que vai jogar, deixem-me ver que eu esqueci, uma jogatana. Vamos a uma jogatana, vamos jogar à bola. Vamos jogar futebol, vamos jogar à bola, simplesmente jogar à bola, porque é a bola que está ali no meio. E, portanto, em Portugal, vamos jogar à bola. Vamos a uma jogatana. Mas jogatana, eu não diria que serve apenas para jogo de futebol, mas se estiver no contexto, vão entender. Podia ser uma jogatana de cartas, por exemplo, e seria uma jogatana na mesma. Portanto, vamos jogar à bola. Em vez de pelada, vamos jogar à bola e todo mundo se entende. Vamos a mais uma. Embaixadinha. Sabe aquela embaixadinha com a bola? Pois é, em português de Portugal vamos dizer que vamos dar toques. Vamos dar toques com a bola. Embaixadinha com a bola, não é? Então, toques com a bola. E é isso. Mais uma. Torcida de futebol em português do Brasil, que em Portugal se diz claque de futebol. Em português de Portugal.
E uma aqui assim, bem facinha, só para terminar. Gramado, em português do Brasil, que em Portugal se vai dizer relvado. Grama, relva. Gramado, relvado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui com as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Como eu disse aqui, tem muita forma de dizer por vezes uma mesma coisa. Tem sim. Tem nos dois países, tem em Portugal, tem no Brasil. Mas com certeza que haverá mais diferenças no Brasil, no português do Brasil, porque o Brasil é enorme, é um país muito grande e, portanto, seria impossível e completamente irrealista estarmos aqui a tentar falar que todo mundo fala igual. Com certeza que não. Nem em Portugal todo mundo fala igual e terá muita diferença. Mas é apenas uma curiosidade, deixando aqui então essas curiosidades, porque quem quer vir viver para Portugal, ou quem quer vir, não que eu não vivo em Portugal, eu vivo no Reino Unido, mas estou na Europa, portanto estou desse lado daqui. Quem quer ir viver para Portugal, do Brasil, viver em Portugal, ou quem quer de Portugal ir viver no Brasil, tem aqui algumas indicaçõezinhas, porque é sim bem diferente, sem dúvida que é bem diferente. Eu própria que vivi, cresci em Portugal e nasci em Portugal, diversas vezes tive algumas confusões em Portugal, porque eu fui criada pelos meus pais que falavam português do Brasil e, portanto, como é óbvio, com a minha avó vindo, a minha irmã brasileira, e, portanto, eu sempre usei muitos termos do português do Brasil. E, portanto, eu própria, ok? Que nasci em Portugal e fui criada em Portugal, já paguei muito mico, que é como quem diz em Portugal, já passei alguma vergonha, mas não é vergonha, é uma forma de falar e as pessoas por vezes não entendem isso, mas já se riram várias vezes ou já acharam engraçado várias vezes e divertido, porque eu utilizava palavras e em Portugal eu tinha que utilizar outra, porque eu muitas vezes não me apercebo. Eu própria, quando comecei falei com, ainda há pouco minha irmã estava dizendo, era tão bonitinho, que quando eu comecei falando com o sotaque brasileiro, desculpem, porque eu estava com os meus pais que falavam, a minha irmã, meus avós, porque meu avô na altura ainda era vivo, graças a Deus, e veio também me visitar, muitos anos atrás, minha avó, e portanto foi fácil para mim apanhar então, como criança que estava crescendo, apanhar o sotaque que eles falavam, e daí eu fazer essa misturaba toda, e muitas das vezes eu não sei se estou falando em português de Portugal ou em português de Brasil. Ainda há pouco tempo é que eu descobri que uma palavra que eu sempre usei minha vida toda, marido me disse há muito pouco tempo que essa palavra não se usa em Portugal. E eu sempre falei e nunca ninguém me disse nada, e não é uma coisa que se usa a todo momento e que se usa a todo momento na rua. Mas eu usei essa palavra e o marido disse-me, em português de Portugal isso não se diz, isso é brasileiro, sabias? Sim, porque em Portugal não se diz que está falando português do Brasil. A maioria das vezes as pessoas dizem que está falando brasileiro, e se calhar têm uma certa razão, porque são línguas bem diferentes, mas como eu estava dizendo, eu sempre falei um pouco das duas e uma misturava total, eu misturo muito, eu tenho muitas expressões, porque como é normal, eu sempre lidei com diversas pessoas, minha família é metade, portanto é aceitável, mas muitas das vezes me perguntavam por que você utiliza essa palavra, ou por que você fala assim, ou porque, e porque ainda hoje aqui, por vezes na internet, recebo mensagens falando disso, porque eu utilizo uma palavra mais brasileira do que portuguesa, porque o meu sotaque é português e eu sou de Portugal. Sim, sou, mas minha família é metade brasileira e metade portuguesa, e meus pais me influenciaram e eu falo assim. E está tudo bem. E está tudo bem para todo mundo. E, portanto, eu só estou dando aqui, então, essas dicasinhas, porque sei que, por vezes, pode ser bem difícil conseguir comunicar e conseguir explicar, e, por vezes, dá origens a situações bem engraçadas mesmo, quer no Brasil, quer
em Portugal. Imagine um português chegar no Brasil e chamar uma moça de rapariga. Pois é, em Portugal, rapariga é moça. Para um português não tem problema algum utilizar a palavra rapariga, porque é moça. Mas imagina um português chegando no Brasil e dizer: "Oh, rapariga, o que é que você está fazendo?" Pois é, não pode. E por isso eu dou aqui essas dicasinhas para não haver esses mal entendidos. Outra coisa também que não pode seria um brasileiro chegar em Portugal e dizer que vai fazer um bico. Não diga isso nunca, porque bico em Portugal é algo assim bem feio, muito feio, que tem a ver com um ato assim no meio, entende, da parte sexual em que a mulher e o homem, pronto. E então, bico em português de Portugal não significa, para dizer bico em português de Portugal, diga biscate. Vou fazer um biscate. Não diga nunca a palavra bico. Nunca. Porque o português vai rir muito. Vai achar isso bem estranho. Porque bico é mulher fazer algo ao homem. E, portanto, não ficará nada bem dizer que vai fazer um bico. Portanto, não diga. E por isso eu venho aqui com essas dicas, porque eu falo meio, eu sei, eu sou meio atrapalhada, é um pouco de uma forma, um pouco de outra, mas é assim que eu falo, é assim que eu sempre falei a minha vida toda, e é assim que eu tenho orgulho da forma como falo, e gosto muito da forma como falo, e para quem pergunta, sou sim professora de português também, e portanto posso falar aqui de diversos temas e ajudar um pouquinho quem necessita, porque se não fosse professora de português, estava no mesmo, porque eu ia saber na mesma as palavras que se dizem num lado e no outro, em um lugar e no outro, porque eu cresci com os dois lados. E é assim que é. Eu, por exemplo, quando eu digo oi, aqui, eu sempre digo oi, porque eu gosto de dizer oi, porque eu sempre disse oi, e porque eu digo oi. Eu acho que nunca ouvi minha mãe dizer olá. Minha mãe sempre disse oi, porque é uma expressão que fica, não é? Brasileiro diz oi. Minha mãe veio do Brasil para Portugal, mas nunca perdeu o oi. Então a filha aqui ganhou o oi também. E não tem problema. Todos nós nos entendemos e todos nós comunicamos. E é uma língua muito bonita, quer num país, quer no outro. E todos nós falamos português com algumas diferençazinhas. E é maravilhoso. Eu amo aprender essas diferenças, eu amo saber essas diferenças, é muito legal. E se eu disser legal em Portugal, vai ser apenas legal de lei. Quer dizer que está dentro da lei. Porque em Portugal é muito porreiro, é muito fixe, é muito bom. E então se eu disser bom, todo mundo me entende e é muito bom falar as duas não línguas, mas versões da língua portuguesa. E há muitas mais, mas eu infelizmente só sei essas duas. E então com essas duas que eu aqui faço esses vídeos para ajudar então quem quer ir de Portugal para o Brasil ou quem quer vir do Brasil para Portugal. E se você aí gostou desse vídeo, já sabe, faça like, faça gosto, nos siga aí, partilhe muito, comente muito e me diga como se dizem essas palavras que eu acabei de mencionar, como se dizem aí no seu estado. Pois é, eu quero saber, já sabem que nós aqui somos muito curiosos, portanto, eu quero saber como se diz aí no seu estado. Me ensinem aí, porque eu gosto sempre de aprender, quero sempre aprender mais. E já que a minha cabeça é mesmo uma confusão de português de Portugal e português de Brasil, é uma maravilha, eu amo, eu vou continuar assim, essa louca de sempre. Eu não sou louca, mas gosto de brincar. Gosto muito de brincar e é assim que eu quero continuar a ser e é assim que eu quero continuar a estar. Essa ligação entre os dois países que são bem irmãos e que ambos estão no meu coração de forma igual por razões muito... Enfim, eu não vou falar mais porque eu vou chorar. Vou chorar e eu não quero chorar, mas eu amo os dois países do fundo do meu coração. Até já!